bom com vocês? Eu vim hoje trazer uma análise super legal para vocês no quesito atendimento, vendas. Então, para começar, a gente quando pensa em vendas, pensa em atendimento, com certeza, principalmente vendas, vem aquele vendedor na sua cabeça. Com certeza vem alguém que você conhece, ou alguém que você já ouviu falar, está na internet, que é muito habituado com vendas e tudo. E às vezes vem na sua cabeça também aquele vendedor tradicional, o cara que vai porta a porta, o cara que vai nas casas das pessoas vendendo venda direta, o que for, ou aquele vendedor mais comercial que passa de empresa em empresa, realizando a venda de produtos para as empresas, certo? E aí, mas eu garanto que quando a gente fala de vendedor, fala de vendas, a gente não leva em consideração algumas pessoas. Tem algumas pessoas que elas não são tratadas como vendedoras ou vendedores, certo? Mas que elas conseguem vender muito por prestar um bom atendimento, um excelente atendimento que consequentemente gera vendas e gera resultado para os negócios que elas estão dentro, certo? Então, para começar, o que eu fiz? Hoje eu trouxe 3 personagens para a gente analisar sobre esse quesito de atendimento e vendas de pessoas que não necessariamente são consideradas vendedoras, certo? Mas que no final eu garanto que você vai começar a pensar diferente sobre elas e até pensar diferente sobre outras pessoas nessas mesmas características. Então, vamos lá para começar. O primeiro personagem que eu trouxe aqui é o frentista de posto de combustível. Veja só, frentista de posto de combustível. Eu vou começar contando uma história que aconteceu comigo. Eu até postei há alguns dias no meu Instagram. Eu estava voltando de um compromisso, de uma reunião com o cliente, finalzinho da tarde e tal, já tinha acabado o expediente, estava indo para casa. Foi quando acendeu a luz de reserva do meu carro. Então, quando acendeu a luz, eu vou, vou logo abastecer agora, porque amanhã de manhã não fica na agonia, naquela correria para abastecer carro, para ainda sair e tal. Então, como eu estava naquele percurso, o primeiro posto que eu vi, parei, não era o posto que habitualmente eu abasteço, então não tinha o costume de abastecer nele, parei até aí, tudo bem, falei com o frentista, disse quanto é que eu queria abastecer e fiquei ali no celular, beleza. Poucos minutos, uns 2 minutinhos depois, já vem ele com aqueles baldes, aquela coisa que eles usam para lavar o para-brisa, e ele já perguntou: doutor, posso lavar o vidro do seu para-brisa? Percebi que estava sujo. E assim, ele já estava com o negócio na mão, já estava ali, eu vi que realmente estava sujo meu para-brisa, então eu disse: não, pode, tranquilo. Então o cara fez a limpeza. Depois que ele terminou a limpeza, ele disse: doutor, vamos aproveitar, abre o capô, por favor, que aí eu completo o reservatório de água do senhor, que aí quando o senhor precisar de novo não fica sujo, já tem água para limpar. Aí eu, tá, beleza, até aí tudo tranquilo. Quando ele termina de limpar tudo, termina de encher o reservatório, aí ele disse: doutor, eu percebi que as suas palhetas do limpador do para-brisa estão desgastadas, elas estão ressecadas. E eu tenho aqui, modelo certo para o seu carro, tal, o senhor quer, porque aproveita, tal, para não ficar arranhando o vidro na hora que precisa da chuva. E parei, pensei, eu realmente estava precisando daquilo. Só que eu só lembrava de trocar quando eu precisava, né? Tipo, estava na chuva, ia ligar e ele não estava funcionando bem, não estava limpando bem. E aí, o cara, até aí tudo bem, o cara bem legal. Eu disse: não, vamos trocar. Então, fui trocar. E aí, fui pagar no cartão, estava descendo. Quando eu estava descendo, ele disse: doutor, eu percebi mais uma coisa. Quando eu levantei o capô, eu percebi que tinha um óleo lá, não lembro qual é o nome do óleo que ele disse. Tem um óleo lá que estava com um nível baixo. E aí, por que o senhor não completa? Eu tenho aqui o óleo, é baratinho, coisa rápida, eu faço para o senhor aqui. Então, super tranquilo. Cara, até aí, nesse momento, o cara já era praticamente meu melhor amigo, né? O cara me tratou bem do início, me ajudou, fez os serviços como completar a água, limpar o para-brisa totalmente de graça, né? Tipo assim, ele não estava ganhando nada, eu não ia dar nada mais para ele. E ele teve essa proatividade de perceber tanto a água do reservatório, quanto a palheta, quanto o óleo. Então, até aí eu disse: cara, eu estava totalmente confiando no cara já, então ele ganhou minha confiança nisso. E eu disse: não tem problema, bota aí, vamos completar o óleo, quanto é, tal. Fui ver. Então, deu tudo certo no final das contas. Resumindo, eu fui para abastecer o carro, só abastecer o carro, e investi o dobro, gastei o dobro, mas devido a um bom atendimento. Um bom atendimento que eu recebi do cara que foi proativo, o cara que percebeu minhas necessidades, certo? E aí,
tá o primeiro personagem descrito que a gente vê, que é o frentista de posto, que quando a gente olha, na grande maioria, é um cara que a gente está acostumado a ir no posto, só chega, abastece, vai embora. Às vezes, ou a gente não dá essa brecha para ele realizar esse atendimento, ou às vezes o próprio frentista que não tem esse caqueado, ele não faz esse atendimento. Então, a gente acaba tornando uma coisa que é o posto de combustível, que é um commodity, né, digamos assim, que o cara vai só abastecer e ele acaba criando canais de vendas aí de outras coisas que no final das contas a gente sabe que o posto de combustível tem uma margem de lucro mais apertada por causa disso. E ele consegue criar outros produtos que vão aumentar o lucro da empresa, né? Então, vê um exemplo do cara que não necessariamente é um vendedor, mas que ele, com um bom atendimento, com uma boa postura, uma observação bacana do cliente, ele consegue gerar vendas para o cliente e consegue gerar mais lucro e mais resultado para a empresa que ele trabalha. Então, esse é o primeiro personagem, que é o frentista de posto de combustível. Olha que personagem, que não necessariamente é a regra dele prestar um bom atendimento, como em qualquer segmento. Qualquer segmento tem bons vendedores, bons atendentes, quando tem os medianos, quando tem os ruins. E esse aí já foi um exemplo que eu senti na pele, digamos assim. E esse foi o primeiro personagem que eu vim analisar com você. Então vamos para o segundo personagem. O segundo personagem, ele é bem diferente, digamos assim. Eu acredito que você vai se surpreender. Mas ele é uma pessoa que o atendimento já está na profissão dele, no serviço que ele presta, só que geralmente o a mais que ele faz é o que prende o negócio. E o segundo personagem é o personal trainer. Personal trainer. Se você parar para pensar, a grande maioria dos personagens, eles têm seus alunos há muitos anos. Muitos anos. A rotatividade dos bons personagens é pouca. Mas por quê? Será que é só porque ele desempenha bem o papel dele lá como profissional da educação física, porque os alunos deles são bem em forma e tal? E muitas vezes a gente vê que tem bons personagens, personal trainer, que tem alunos de muitos anos, mas não necessariamente seus alunos estão em perfeita forma. Muitas vezes o aluno que está lá com ele não necessariamente está para aquele fim. Ele está porque o cara presta um atendimento totalmente diferenciado para ele. E isso eu já passei na pele também do personal. Muitas vezes o cara vai lá, o aluno está lá, ele não está no dia que quer ir treinar, está um dia com preguiça, e mesmo assim ele vai. Às vezes ele vai pela conversa, vai porque o personal escuta ele, porque é praticamente uma sessão de terapia dele estar lá conversando com aquele cara. Que muitas vezes se o aluno torce pro Flamengo, se o personal sabe falar do Flamengo, se o aluno gosta de tênis, ele chega na segunda-feira lá falando do US Open que teve no final de semana. Então, ele envolve tudo e pratica esse atendimento diferenciado, porque no fim das contas ele tinha que dar o treino dele, dar aquela atenção mínima, beleza, digamos assim, mas eles fazem o diferente. Geralmente o personal ele tem essa diferenciação, ao ponto de ter uma fidelização muito grande, de muitos anos com seus alunos, de chegar ao ponto do cara se tornar um amigo do seu aluno mesmo, o aluno ser amigo do personal, ir para a festa de aniversário do cara e vice-versa, conhecer a família, o pessoal conhece, todo mundo já sabe quem é o personal da pessoa. Então, ele presta um atendimento de excelência que, consequentemente, gera a venda dele, que é o serviço, e, consequentemente, ainda gera a fidelização, que é o cara passar muitos anos com ele lá, servindo com ele e tudo. Então, veja só como é o ponto de encontro disso aí. Ele é um serviço que é, querendo ou não, diferente dessa parte de venda, de vendedor, mas ele tem uma prática de vendedor no atendimento, nessa relação com o cliente, nessa conexão que tem, e gera a venda e a fidelização do cliente no final das contas. E aí, vamos para o nosso terceiro personagem. O terceiro personagem, ele é um clássico. Quis fechar isso aí com um clássico, que é um personagem que o atendimento dele é praticamente 95% ou até 100% do processo de vendas dele, que é o garçom. O garçom, ele tudo que ele faz baseia do atendimento, porque a função dele é atender, é servir, né? E o garçom,
ele tem um ponto muito peculiar, porque o garçom, o diferenciado, aquele garçom diferenciado, você pode lembrar aí, um restaurante que você frequenta, um bar que você frequenta há muito tempo, sempre tem aquele garçom que ele chega, você chega, então ele sabe qual é a mesa que você gosta, ele sabe como é a entrada que você gosta, se quer uma entradinha, se quer alguma coisa, qual é a marca da cerveja que você toma. Ele já pergunta, quer aquela cervejinha tal, gelada, tal. Então, ele tem esse poder do atendimento na mão dele, que ele conhece seu cliente, tem proximidade com o cliente, e isso, consequentemente, converte muito em venda. E assim, é um diferencial do garçom, que ele consegue ter esse diferencial de atender você, saber o que é que você gosta. Você pede uma indicação do cardápio, ele sabe dizer o cardápio de uma forma que ele dá tanta propriedade do que ele está falando que você já perde sua dúvida do que é que você vai pedir. Ele é o cara que ele consegue conquistar nesse atendimento e que você fideliza. Tanto que tem situações de você ir para um restaurante e escolher aquele local determinado para ser atendido pelo aquele garçom, porque ele conhece você, porque ele sabe quais são os seus gostos, porque ele vai saber como é que servir o melhor prato para você, ou a bebida, ou saber a conversa, perguntar pela família, perguntar para o fulano que não veio, que não tá. Então, ele faz questão de memorizar esse tipo de coisa, de ter essa proximidade com o cliente, porque é isso que vai fazer o cliente voltar. Então, ele tem um processo de atendimento muito bem feito para poder realmente converter em venda, converter em fidelização do cliente. Falando do garçom, você pode até pensar que, mas aí é muito fácil, porque ele lida com uma coisa muito boa de fazer, que é a parte da comida, é a bebida, que é muito fácil de agradar as pessoas você dando comida, dando bebida. Mas existe uma linha tênue aí também do garçom, né? Como eu estou falando que o garçom clássico tem essa parte que faz 100% do atendimento praticamente, mas você pensa direitinho, o cara quando vai no restaurante ele já chega com fome. Então, se der um problema no pedido dele, se o pedido dele demorar, se ele já não for bem atendido na primeira vez, já está tudo propício para dar errado no atendimento dele e está na mão do garçom esse molejo, esse atendimento diferenciado para conseguir converter aquilo. Porque qualquer um desses pontos dando problema principalmente no atendimento, esse cliente pode não voltar, ele pode difamar o estabelecimento ou falar mal para qualquer pessoa. Ele pode até voltar depois, mas dependendo se o atendimento ruim foi com aquele garçom, ele até não senta na área dele, né? Vai para outra área para não ser atendido por aquela pessoa. Então, existe essa linha tênue que o garçom também tem que ter todas essas ferramentas na mão para poder virar esse jogo quando existe um problema, né? Então, ele tem que usar todos esses artifícios do atendimento que ele faz, do que ele conhece sobre o cliente, até mesmo se for um cliente novo, mas ele saber como é que ele consegue virar a chave de agradar aquele cliente para tornar ele um cliente fiel. E aí, recapitulando um pouco de tudo que a gente fez, de tudo que eu falei, de tudo que eu analisei, foram os 3 personagens que eu trouxe para trazer como exemplo de bons vendedores, que às vezes não são considerados vendedores, mas são vendedores no final das contas e que prestam um bom atendimento. Certo? Então teve o primeiro que foi um frentista de posto de combustível, que eu trouxe até o meu exemplo. E se você observar o que é que ele conseguiu fazer, ele conseguiu transformar algo que era comum, como um combustível, coisa que eu ia lá repentino, que eu ia repetidamente lá, e ele conseguiu vender coisas que não estavam no meu radar, mas que ele observou minhas necessidades. E que até, como tem aquele comercial do Posto Piranga que tinha antes, que ele dizia tudo tem lá no Posto Piranga. Então, a intenção do Posto Piranga naquela campanha também era isso, era mostrar que lá não tinha só combustível, tinha várias outras coisas que não conseguia agregar, que no final das contas é o que vai dar mais lucro para o posto, né? O segundo exemplo foi o personal trainer, que ele está lá para exercer um serviço de saúde, de atividade física, mas que no final das contas ele observa, ele sabe os gostos do seu aluno, ele sabe como é a conversa, então ele tem uma proximidade maior com aquele aluno e que muitas vezes a pessoa está lá, ele não está nem com vontade de treinar nem nada, mas vai mais pela pessoa que tem, pelo personal que tem, que é o amigo dele, que é o cara que conversa com ele, que entende ele. E por último é o garçom,
que o garçom ele é o exemplo, um dos exemplos melhores que tem de vendedor e de atendimento, onde ele consegue ter essa parte da memorização, do que é que o cara gosta, do local, onde é que ele senta, como é que é a conversa dele, quem é a família dele. Então, tem essas ferramentas que ele usa. E se você observar, eu citei algumas coisas que tinha entre eles, mas dos 3 casos que eu coloquei, um ponto muito importante que a gente tem que levar em consideração, que é uma ferramenta que pode ser levada para qualquer um da sua equipe, da sua empresa, você como gestor, que é a observação. Você observar e executar. Lá no meu primeiro exemplo do frentista, ele observou que meu para-brisa estava sujo e agiu já trazendo a água. Ele observou que minha paleta estava desgastada e me ofereceu a paleta. Ele observou que o óleo estava baixo e me ofereceu o óleo. Do mesmo jeito o personal, ele observa quais são os seus gostos, quais são as suas necessidades, quais são a sua conversa, o que é que você gosta mais de fazer. Do mesmo jeito é o garçom, ele observa e age naquilo que você mais gosta de comer, no local que você mais gosta, qual é a cerveja que você gosta de tomar mais gelada e tudo, qual é o drink que você gosta de tomar lá. Então, é um ponto que está em comum e que você pode aplicar em qualquer canto, qualquer empresa pode observar, pode aplicar, que é a observação. Você observar a necessidade do seu cliente, o que é que ele gosta de fazer e agir. Claro que agir, porque se ficou observar só por observar, não adianta de nada. Você tem que observar quais são as necessidades, o que é que o seu cliente está gostando e agir em cima disso para conseguir converter. Às vezes, não necessariamente numa venda direta, mas sim num atendimento com excelência, num atendimento que o cliente vai lembrar disso aí, num atendimento que o cliente vai fidelizar, que o cliente vai querer voltar para o seu estabelecimento, para o seu negócio, para a sua loja, para o seu comércio, para o seu serviço, seja o que for. Então, para finalizar, tem os 3 personagens, tem essa questão da observação, então aprimore essa característica na sua empresa, na sua equipe, de observar os clientes, e assim como os personagens que eu trouxe, que você consiga aplicar na sua empresa, no seu negócio, até você mesmo, de conseguir atender melhor o seu cliente, sendo um bom vendedor nesse sentido, mesmo se você não trabalha direto com a venda, e que você consiga ter bons resultados e clientes satisfeitos, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Tá? Até o próximo vídeo. Valeu!